Fala, minha diretoria, Maracanã de novo, centro das atenções, e hoje eu vou fazer um vídeo que eu não costumo fazer, que eu não gosto de fazer. Eu não gosto de ser o cara na porta da Disney para avisar que dentro do Mickey tem um anão chinês, mas é que às vezes realmente sai do controle e a gente tem que fazer. Porque tem coisa no futebol que ela mexe com o torcedor sem mexer com a paixão. Por exemplo, a negociação do Maracanã. Né? Isso não está mexendo com o cara, com o amor que ele tem pelo futebol. Isso está mexendo apenas com a organização da parada no Rio de Janeiro. Então, assim, vou falar com propriedade de quem vive futebol há 44 anos, dentro do futebol há 25, né? E que vive no Rio de Janeiro nos bastidores mais diversos que vocês imaginam há pelo menos 10 anos. Tudo no Rio de Janeiro, absolutamente tudo, e infelizmente essa é a parte mais difícil do lugar que eu amo, que é o Rio de Janeiro, tudo no Rio de Janeiro tem uma sacanagem envolvida. Tá? Se existe uma cidade absolutamente contaminada, se chama Rio de Janeiro. Você não consegue ir numa boate, se você levantar o CNPJ, tu vai chegar que tem alguém lavando dinheiro ali dentro. Se você for na porra de um bar e você levantar o CNPJ, esse bar que tá dando muito certo, tal, não sei o quê, você vai olhar, tem alguém lavando dinheiro. Você vai ver que tem um contraventor que tá de sócio. Você vai ver que tem um miliciano. Meu irmão, você não tem segurança na porra do teu estabelecimento se você não pagar um policial por fora. O Rio de Janeiro é um caos. E esse caos não isenta as coisas do governo, muito menos de um estádio de futebol. Todas as vezes que o Maracanã precisou fazer politicagem para se decidir o destino dele, foi feito. Quando o Maracanã precisou ser derrubado para que desviassem dinheiro de obra, ele foi derrubado. Quando eles precisaram inventar uma obra no Engenhão para obrigar Flamengo e Fluminense a jogarem no Maracanã, eles inventaram. Quando foi preciso reformar no meio do nada para roubar dinheiro, eles roubaram. E o Maracanã é mais um instrumento, como o Petrobras, como absolutamente tudo no Brasil, gente. Tudo no Brasil. É um instrumento público usado por políticos para fazer merda, ok? E pelas pessoas no entorno, que seriam Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, para tirar vantagem e fazer relacionamento político. Toda aquela porra é política, toda aquela porra é sacanagem. Não tem licitação porra nenhuma, que você pega o preto no branco aqui, escreve, bota na mesa e fala aqui, vamos fazer a licitação. Não tem isso, não existe isso no Brasil. A licitação já é feita com alguns argumentos que joga para um lado, é tudo combinado, irmão. É tudo sacanagem na porra do Brasil. E o Rio de Janeiro é o topo dessa porra. Cláudio Castro fez um vídeo, o governador falando que não, veja bem, do Vasco, etc, que ele não disse. Meu irmão, eu tô cagando se ele disse ou se ele não disse aquilo pro dirigente do Vasco. O ponto óbvio é, nós temos um cenário comum com dirigente de Fluminense, Flamengo, Maracanã e consórcio política. Tudo aquilo ali é política. Ninguém é dono de porra nenhuma. O consórcio não é dono do Maracanã, o governo não é dono do Maracanã, porque não é uma propriedade privada, né? Troca pro próximo governador, é outro que comanda. O Flamengo não tem dono, o Fluminense não tem dono. Então nós temos o ego de dois presidentes com suas duas diretorias, com a ganância do gestor do Maracanã, o consórcio que pode gerenciar ou não o Maracanã, e o governo querendo fazer politicagem e tirar proveito daquilo de alguma maneira. Alguém ali pode estar querendo ganhar dinheiro por fora? Pode. Não sei quem é, não sei quem seria, não estou aqui para acusar ninguém disso, mas também não me espantaria em nada, porque nós estamos falando de Brasil e de Rio de Janeiro. Quando você vai para a esfera de imaginar que o John Textor e a 777 chegam no Brasil, podemos estar falando de duas empresas corruptas? Podemos, não sabemos. Tende-se, no mínimo, a ser um investidor que quer o seu dinheiro de volta. Quando a gente fala em ter dono, capitalismo, privatização e tal, a gente está falando disso. Colocar o dinheiro, colocar as coisas na mão de pessoas que têm, por lógica, querer que aquilo funcione. E não por lógica, querer tirar proveito daquilo. Tudo no Brasil que não tem dono, não funciona. Só funciona com sacanagem. Tudo no Brasil que tem dono tende a ter pelo menos uma direção. Pode quebrar, pode dar errado, como as outras coisas também pode. Mas pelo menos a tentativa é numa direção de dar certo. Então, quando você tem um jogo onde você senta na mesa e tem 4 donos de clube, 4 presidentes de clube, um consórcio e um governo, você tem 2 caras que, em tese, podem estar e provavelmente estão ali tentando fazer um negócio melhor para ganhar mais dinheiro. John Textor e 777. Ok? O presidente do Flamengo, ele só quer foder os outros 3, pegar o Maracanã para ele e falar, eu sou pica. O presidente do Fluminense quer aparecer na televisão, a gente sabe que o Mário é megalomaníaco, gosta pra caralho, quer sair bonito com a torcida do Fluminense e falar, fiz um bom negócio. O governador quer usar o Maracanã para fazer aliança política e ganhar voto e ganhar popularidade e o caralho. E o consórcio quer ganhar dinheiro. E o Textor e o 777, que não tem amor pelos seus clubes, obviamente envolvido, estão ali para falar, vem cá, como é que eu faço isso aqui virar um negócio? Como é que eu faço ganhar dinheiro? Vocês viram o Ronaldo hoje anunciando que não joga no Mineirão? Então, o Cruzeiro rompeu lá, sabe por quê? É a mesma merda, irmão. É a mesma merda. Os acordos foram feitos todos com interesses políticos, jogo por trás e o caralho. E aí na hora que chega alguém e fala assim, mas isso aqui é um negócio. O cara fala, então, querido, não é. Eu consigo até imaginar a cena da reunião. Eu consigo imaginar uma reunião de bastidores acontecendo, sem microfone, né, sem celulares. Quando alguém chega e fala assim, não, mas olha só, isso aqui é um negócio, tem que ser bom para todo mundo, né? Isso aqui pra gente ganhar dinheiro. Alguém vai dizer para esses caras, falar assim, não é, querido, isso aqui é Brasil. Isso aqui não é um negócio.
Teve um fornecedor esportivo que chegou no Brasil outro dia, passou 6 meses no Brasil, 6 meses depois ele ouviu isso. Ele voltou, foi embora. Fornecedor grande. Que ele descobriu no Brasil que ali não é um negócio. E nada no Brasil é um negócio. Então, governador, pode falar o que você quiser. Flamengo, Fluminense, Consórcio, Vasco, Botafogo. O óbvio do óbvio do óbvio do óbvio são 4 clubes, um governador e o consórcio do Maracanã querendo fazer o quê? Todo mundo ganhe mais, que isso aqui dê certo para todo mundo. Que o futebol carioca melhore, que o torcedor carioca se engaje com o futebol, né? Que todo aquele bolo aumente para que todo mundo ganhe. Essa é a lógica. Essa lógica não funciona, cada presidente quer foder o seu adversário, né? Com relações políticas, etc, etc. Tudo é uma sacanagem do caralho. E ninguém está interessado em porra nenhuma que não seja eu ganhar, entrar para a história do meu clube e foder meu adversário. É só isso que eles querem. Então, não vai acontecer dos 4 sentarem numa mesa e fazerem o razoável, que seria, olha, vem cá. Vamos pensar no futebol do Rio? Vamos pensar no que é bom para nós 4? Nós temos 3 estádios no Rio. São Januário, que é do Vasco, o Engenhão do Botafogo, e o Maracanã, que é do Flamengo e do Fluminense. Como é que a gente pode organizar isso aqui? É bom para mim, Flamengo ou Maracanã, o consórcio Maracanã, que o Maracanã esteja aos domingos, às vezes, vazio, um jogo que não vale nada? Não, não é bom. O Flamengo está num grande momento da sua história, ele vai lotar quase todo o jogo. O Fluminense não. O Fluminense não vai lotar quase todo o jogo. O Vasco também não vai jogar no Maracanã quase todo o jogo. O Botafogo tem o Engenhão. Então nós temos 3 estádios, plano A, plano B e plano C. Vamos fazer um bem bolado aqui todo mundo? Então a gente faz o seguinte, o Botafogo, quantos jogos você acha que você vai precisar jogar? Grandão, jogo grandão mesmo no Maracanã. Vamos combinar que todos os clássicos entre nós é no Maracanã? Beleza, todo mundo joga no Maracanã meio a meio, caralho. Vamos combinar que o jogo mais alternativo, o jogo de menor impacto, a gente joga todo mundo no Engenhão, se tiver alguém jogando no Maracanã, ou seja, naquela rodada, o Vasco tem um jogo muito grande. Então o Vasco joga no Maracanã, o outro joga no Engenhão. Vamos combinar então que o Vasco vai jogar a maior parte dos jogos menores que ele puder em São Januário para não atrapalhar isso aqui, e na hora da gente dividir aqui, né, quem usar mais, etc, a gente faz um demolado aqui. Vamos fazer legal para todo mundo? Esse seria o óbvio. Aí lá no meio da reunião você vai chegar a pontos aqui e ali que não vão bater, mas você vai tentar discutir. Isso não vai nem começar a acontecer, irmão. Nem começar. O interesse é completamente político, sacana e de ego. Apenas isso. Não tem absolutamente nada envolvendo o futebol do Rio de Janeiro, bem-estar do povo carioca, futebol envolvendo os clubes do Rio de Janeiro, não o melhor para os clubes, muito menos o melhor para o Maracanã, que evidentemente sempre foi usado como uma moeda de sacanagem, de roubalheira e de você manipular as coisas de acordo com o que cada governo quer. Então, não esperem nada disso. John Testor e 777. Sejam bem-vindos. É por isso que ninguém investe aqui.